pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai falar de jornalismo e eu convidei um amigo. Eu posso falar que é um amigo profissional da área de jornalismo e eu gosto muito dele, é o nosso amigo Celso de Marco. Celso, seja muito bem-vindo. Celso de Marco é um dos pioneiros no jornalismo aqui no Distrito Federal. Já passou por rádio, diversas televisões. Hoje ele é âncora do programa Diário Brasil, da TV Gênesis. Celso, eu queria que você falasse um pouco mais desse seu trabalho, um pouco mais da sua vida de jornalista, como que é. Fala um pouco para nós, para a gente conhecer um pouco melhor você. Você sabe que jornalista, nós mais velhos, nós fomos formados no tranco, né, mano? Sim. Como é que nascia um jornalista antigamente? Primeiro, você tinha que ter uma boa voz, né? Porque só fazia rádio antigamente quem tinha um gogó dessa grossura. Assim. Verdade. Então eu comecei como noticiarista de rádio. Automaticamente acaba sobrando para você também redigir as notícias. Exatamente. Certo? Você fazia, no começo do começo, você fazia a chamada rádio escuta. Você ouvia noticiários de uma Rádio Globo, de uma Rádio Tupi, né? Eram as duas principais do Brasil naquela época, isso anos 60, 70, né? E aí você formava a sua notícia, a sua informação, fora os releases que você recebia da área local. Exato. E aí, resultado, forçosamente você virava um jornalista. É verdade. Né? Então, e no começo era fácil isso acontecer, porque não havia uma formação profissional disso aí. É lógico que nós buscamos essa formação profissional depois. Uma forma mais empírica de fazer jornalismo. Mais para atender às necessidades do que para a formação, porque nós já estávamos formados. Exatamente. Celso, eu tenho recordação bastante do programa Brasília Urgente, que você fazia com muita vontade. Era você, o Álvaro Costa e a Rose. Nessa época, a gente tinha um pouco de dificuldade para dar as informações devido ao sistema que não permitia a gente falar tudo. E desde essa época, a gente percebia que o programa de vocês era ousado para aquela época. Vocês falavam sem medo, assim, sem medo de represália, tanto pela emissora do programa, quanto até mesmo pela polícia e os órgãos de Você segurança. sabe que tudo vem da necessidade. Eu acabei de falar para você numa necessidade de você se fazer jornalista sendo um mero locutor noticiarista. Verdade. Certo? Também o programa Brasil Urgente nasceu de uma necessidade. A TV Tupi praticamente foi desfeita, a rede Tupi de televisão, que pertencia à TV Brasília. Nesta brincadeira, né, nós perdemos o eixo e perdemos programação, mano velho. Sei. Você tinha que tapar buraco. Ninguém aguentava mais ficar assistindo os mesmos desenhos, né? Que todo dia, basicamente, era aqueles do repeteco. Né? O que o Silvio faz hoje com o Chaves, nós fazíamos naquele tempo com Pantera Cor-de-Rosa, você fazia isso com Tom e Jerry, né? E vai aí por diante. Exatamente. Né? Então você tinha que inventar. Nós tínhamos um noticiário, Jornal do Almoço, meio-dia e meia, mais ou menos. Que pegava de toda... meia hora. E aí, resultado, chegou o período exatamente do aniversário de Brasília. O Afonso Fabre, que era um cara muito criativo, um dos grandes jornalistas de Brasília, falou, poxa vida, vamos começar a trazer uns entrevistados aqui para a gente falar do começo de Brasília. Isso. Começamos a trazer. O telefone da TV Brasília começou a disparar. De gente que conhecia o entrevistado, de gente querendo acrescentar alguma coisa que possivelmente ele teria esquecido. E o Jairo Valadares, diretor da TV Brasília, também uma cabeça, falou, estica aí, pode ir até onde der. Porque tinha, em vez de desenho, vamos deixar esse cara falando. Resultado, daí nasceu a ideia, com a participação do público dentro de um telejornal, a ideia, por que não fazer um programa aberto? Naquele tempo existiu Aqui e Agora em São Paulo, que era, quase que falei um palavrão, entendeu? Era um, eu não acho outro termo, posso falar um palavrão? Era uma porra louquice na televisão. Exato, certo? Era desse jeito mesmo. Aí o Jairo convidou uma grande jornalista de São Paulo,
Neuza Bernardes, trouxe ela para Brasília, falou, só vamos fazer uma coisa mais comedida. Não, sem dúvida, né? Certo? Sem exagero. Não seremos tão loucos igual os caras e lá. sem exposição. E aí nasceu o Brasília Urgente. Não me pergunte qual ano, que eu não me lembro. Rapaz, eu nunca fui eu lembro. Foi nos que eu anos assistia. 70, sei lá. Eu lembro que entendeu? eu estava me aprontando para ir para a existiu escola, até horário de pouco tempo. almoço, e era um Né? programa que a gente via em família. Nasceu desse jeito. Era ousado. Ele nasceu para ser 1 hora, foi para 1h30, ele chegou a 3h30 de duração. A TV Brasília tinha um auditório de 300 lugares. Nós fazíamos um atendimento público. A Rosemary Góes. Sim, a Rose, lembro da Rose. Né, programa da Rose, está na Planalto. Rádio Planalto atualmente. Né? Descia, ela com a Beta, que trabalhava conosco, e via qual era a necessidade de cada um dos cidadãos que estava lá naquele auditório. O auditório estava quase sempre lotado. Que maravilha. A maioria era emprego, nós tínhamos um quadro de emprego. A maioria era um pedido para resolver uma questão e tudo mais. Que nós fizemos tanta amizade, o programa tinha tanta audiência, porque só tinha gente. Que a gente mandava um bilhetinho e o problema estava resolvido, mano, velho. Tinha confiança, né? É Tinha saúde, faz um legitimidade. bilhetinho, não precisa botar no ar, não. E o cara saía feliz, depois voltava só para agradecer. Quando voltava. Resultado, por isso é que nós tínhamos condições de fazer. Porque cada cidadão daquele que chegava para pedir alguma coisa, né? Ele também trazia uma informação. Poxa, dá uma passadinha lá na minha rua, dá uma passadinha na minha cidade, aquela estrada tá ruim, a área rural tá isso. E você ia guardando aquelas informações que eram anotadas. Eu sempre chegava mais cedo, né? Toda a informação que a Rose e a Beta pegavam, traziam para minha mão. Eu é que dava os... Né? O comando, Os dava comandos. resposta. Cara, eu mandava bilhetinho até para quem não conhecia. Eu falei assim, ó, amigo, eu não conheço ninguém nessa área. Você quer apostar na história? Eu faço um bilhete, então vai lá. Né? E a pessoa conseguia. Mas quantas vezes o cara chegava e falava, rapaz, deu certo, bacana. Porque o Brasília Urgente, naquele tempo, ele realmente era o jornalismo da cidade. Era o jornalismo, Celso. Porque além de ser interativo, você falou aí, eu não sabia que tinha esse auditório que fazia com as 300 pessoas. lugares. Eu achei que a participação das pessoas era somente pelo telefone. Oi, Celso, o hospital Que telefone tá naquele isso. tempo, mano velho, pouca gente tinha. Ou o cara disputava um orelhão na cidade... Esse instrumento que você fica com ele na palma da mão hoje e que te conecta com o mundo. Com o mundo, exato. Né? Meu amigo, isso aí surgiu foi muitos anos depois. É a verdade. gente era aquele telefone que era pago e custava caro. Era caro. Então só Pra você gente ter de acesso poder ao telefone, aquisitivo você tinha que comprar tinha ações. um telefone em casa. Da estatal, você comprava ações da estatal para poder ter direito àquele telefone. Celso, mas conversando com você a respeito, eu aprendo muito com você. Você é excelência no jornalismo, eu gosto muito. Eu não sou jornalista, né? Eu sou um pesquisador e ousado. Eu gosto de conversar e gosto de ter essa interação. Essa interação com o público é muito importante para mim, porque a gente, Celso, vê as demandas da sociedade. O nosso programa é interativo, aceita a participação das pessoas, seja por e-mail, por telefonema, WhatsApp. Você pode participar do nosso programa. Quem não fizer esse intercâmbio, é um verdade. verdadeiro intercâmbio. Não, é o sem telespectador dúvida. conosco e nós com o telespectador, entendeu? Isso, se não fizer, não funciona. Tem que ter essa Né? interação. Você já foi no meu programa várias vezes, você já apanhou no meu programa. Já. Porque o telespectador liga Fala. e lá eu não pergunto concorda, o não que concorda a ordem com a que eu exposição. dou aos meus atendentes lá, ao profissional, o Edson Nobre, que é o meu produtor, é o seguinte, amigo, não pergunte o que o cara quer, mas se ele falar um palavrão, falei, nunca aconteceu, mas o dia que acontecer, pode deixar que eu sei sair dela. Não, exatamente. E essa liberdade que você dá aos seus telespectadores é o que dá legitimidade, importância para o programa. As pessoas se sentem importantes. E essa legitimidade faz com que o programa tenha essa audiência Então, mas isso aqui é maravilhosa. gostoso. Rapaz, entrou um Isso cara é dia importante. desses no meu programa, do Rio de Janeiro. Não me lembro o nome agora. E ele com um vozeirão. Você vê que o cara tinha conhecimento de causa para o que estava falando. Nós estávamos falando das reformas. Ele usou quase 5 minutos do tempo do programa
E quando a gente vê que o cara está desenvolvendo, e até falando às vezes melhor do que eu e o entrevistado, a gente deixa o cara falar. No final ele disse o seguinte: estou neste momento lançando a minha candidatura à presidência da República. Eu acho fantástico isso. Que programa que oferece a um cara desse a santa oportunidade de se projetar como presidente da República. Caramba, amigo. Celso, com esse mundo globalizado, agora há pouco a gente conversava ali fora sobre a instantaneidade das informações. Com esse mundo globalizado, existe a possibilidade de um jornalista hoje ser chapa branca? Existe, lamentavelmente. Existe. Em toda profissão você tem aqueles que pulam fora, que buscam uma sobrevivência mais fácil e tudo mais. E te digo forçosamente que o chapa branca até existe muito, porque ou você às vezes reza no terço da emissora, ou você está fora, patrocinador. O programa Brasília Urgente praticamente saiu do ar na televisão por causa disso. Para você ter uma ideia, nos últimos tempos o Brasília Urgente era um programa em que nós comprávamos o horário. Agradeço aos chefes da TV Bandeirantes na época, por exemplo, né, Marcelo Meira, fez questão absoluta, facilitou o máximo que pôde, nos ajudou a chegar aos patrocinadores, tanto para eles como para nós, para a gente poder honrar o compromisso, porque o programa era interessante. Mas chegou num determinado ponto, num determinado tempo, em que eu acho que eles não aguentaram mais. O Marcelão já tinha ido embora para São Paulo, vice-presidente da Band de São Paulo, né? Chegou num ponto que eu acho que eles sofreram tanta pressão, mas tanta pressão, que quando fomos renovar, por exemplo, a gente pagava X por 1 hora. Eles disseram, vai passar para 2X. Já era um susto. Aí, presta atenção, já não seria para 1 hora, era 2X para meia hora. Quer dizer, eu falei, amigo, não é muito mais fácil você dizer, olha, chegou, acabou, né, maravilhoso, até enquanto durou, vocês foram parceiros nossos, né? Pronto. Exato, mas a forçação era exatamente para ver da existência, para eles não ficar mal na situação, e fez essa proposta. Sim, amigo, né? Até porque a gente era todo mundo conhecido, como é todo mundo conhecido. Estou reclamando não, é que a pressão é violenta. Sem dúvida, sem dúvida. Você entendeu? Você leva às vezes pressão, vou contar uma aqui que eu acho que eu não contei para ninguém, né? Eu dei uma cacetada uma vez no Brasília Urgente, num grupo famoso de Brasília, certo? Sim. Né? E aí, resultado, eles vieram com gosto de gás para cima da gente. E aí, na justiça, eles entraram na justiça, estavam perdendo, eles perceberam isso. Eles agiram de tal maneira que a rede todinha perderia um patrocínio nacional ligado à representação do cara em Brasília. Meu Deus, que coisa. Aí fomos obrigados a fazer um acordo. Foi a única vez que nós perdemos, ou pelo menos empatamos, fizemos um acordo, porque as demais demandas, eu me lembro de 28 processos. Nós ganhamos todas. Deus do céu. Eu vou usar agora o jargão que você gosta de usar. A grande verdade. A grande verdade, parafraseando o Celso, a grande verdade é que a gente precisa de um jornalismo mais dinâmico, mais legítimo e que leve a verdade até você. Não adianta a gente cavar informação, informar o que não é devido. Aí, Celso, nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas como melhorar o jornalismo no Brasil. Eu queria que você visse as informações deles e comentasse um pouco o que eles falaram pra gente. Dá uma olhada lá. Eu acho que a mídia é muito tendenciosa e só para um lado. Eles não mostram a real situação de tudo que está acontecendo, entendeu? O que eu poderia dizer para você? Não precisaria eles enfatizarem tanto, de certa forma, que confundiria a nossa cabeça. E graças ao jornalismo, o povo tem ficado mais consciente, né? Então o povo tem se conscientizado mais através do jornalismo. Nós deveríamos cuidar muito desse nível de consciência, não é? Desde que vivemos num mundo monetarizado, temos que consciencializar mais esses fatores que, no fundo, são o grande foco da humanidade e a missão importantíssima que a humanidade tem. Bem, Celso, você ouviu a opinião das pessoas aí. Comenta um pouco sobre o que elas falaram aí, sobre como melhorar o jornalismo. Porque, para mim, o jornalismo é aquele que é autêntico,
tem que sofrer uma certa imparcialidade, né? Não pode abusar da informação e tendenciar ela para piorar, mas tem que ser um pouco imparcial e mostrar a verdade do que realmente está acontecendo. Amigo, quem sobreviveu a uma ditadura passou por um jornalismo onde você não podia falar uma série de coisas. E Isso. você sabe qual era o maior informante do jornalista naquele tempo? Quem? A própria ditadura. Você mandava um release, naquele tempo não existiam os e-mails da vida, não existia a facilidade do WhatsApp, não existia nada, né? Tempo da máquina de escrever, mano velho. Você recebia os releases dizendo o seguinte: por favor, não fale sobre este determinado assunto, por isso, por isso, por isso. E dentro desse por isso, você ficava sabendo do que estava acontecendo. E aí você buscava uma maneira de dar informação não taxativamente como ela estava escrita. Mostrava o por isso Então de outra vamos para o telespectador. Olha, respeito demais e por isso que eu amo Eu também ter gosto participação do povo mesmo, gosto do dessa telespectador participação. no meu programa. E você vê lá, é por telefone, Isso. do jeito que ele quiser chegar, ele chega. Resultado, a moça, a primeira, disse exatamente que ela não tem muita credibilidade junto ao jornalismo de hoje. É porque o jornalismo de hoje está muito aberto. Ele está mais comentado do que noticiado. Sem dúvida. Com as emissoras hoje que se dedicam única e exclusivamente à notícia, 24 horas dando notícia, as news da vida, Sim. certo? Você tem notícia o dia inteiro. Resultado catastrófico. Quem vê um noticiário das 5 horas da tarde, que eu assisto muito, na Globo News, por exemplo. Globo News. Certo? Você vê de 4 e pouquinho para 5 horas, e depois entra a Leilane às 6 horas da tarde. Ela vai ter que repetir o que a outra falou, meu mano. Às vezes com um pouquinho mais de novidade, porque dão muita cobertura a congresso e tudo mais. Amplia E aí um você pouquinho. tem que esticar, você tem que aí já entra o outro caso de alguém que disse lá que falam demais, que esticam demais a informação. Você tem que cobrir o horário, mano, velho. Você tem que fazer meia hora de programa aqui, aí de você se pegar um entrevistado que não seja tão falante. Eu entendo. Aquele entrevistado, que quantas vezes você já deve ter entrevistado, e eu, né? Que quando senta aqui, o joelho começa a bater um no outro. Quantas vezes eu já fiz programa botando a mão no joelho do cara e segurando. Para dar, sabe o quê? Porque a gente é malandro velho, já né? escolado no meio. Para dar confiança ao cara. Falou, não, cara, você está seguro aqui. E aí ele vai se soltando, né? Quantas vezes eu já te falei, Rossi, agora você tá bom demais, você tá completamente sem vergonha. Verdade. Não te falei isso? Já falou. É um jargão que eu uso muito para os meus entrevistados. Ele vai a primeira vez, ele fica meio amarrado, na segunda vez ele já começa a se soltar, da terceira em diante ele já está completamente sem vergonha. É verdade. Então é isso que acontece. Aí, e outra coisa, agora você viu que a maioria ali crê no jornalista, crê no jornalismo. É a um maneira formador de de dar opinião, informação. Celso. O jornalista que está ali, que entra na sua casa, que você dá permissão para ele entrar na sua casa, é o camarada formador de opinião. Por isso que a responsabilidade nossa, Celso, é muito grande de fazer jornalismo, de formar opinião. E por isso que a gente tem que mostrar cada vez mais a realidade, mostrar que as pessoas podem fazer mais, que elas podem, porque eles são realmente os patrocinadores da realidade, seja ela claro. política, seja ela social ou econômica. E Quem você patrocina quer dar tudo ali notícia em cima é da aquilo ali. hora, mano, velho. É terrível, né? Quem pensa Essas que acabou o instantâneas. gosto do furo no jornalismo está totalmente enganado. Vou te citar 2 casos, por exemplo, agora recente. Certo. No nosso tempo era mais difícil dar um furo porque você tinha que correr atrás da notícia. O máximo que você tinha na mão era um telefone. Que às vezes quem sabia da notícia não tinha como ligar para você. Hoje, com essa globalização generalizada, tá fácil. Marcelo Odebrecht outro dia fez ao Moro, né? Foi chamado pelo Moro e falou sobre as questões lá na área da delação dele. Você sabia que aquela delação ali, naquele momento, estava sendo transmitido pela internet, ao vivo? Algum gaiato compôs um material ali dentro, que hoje você faz com um aparelhinho desse tamanho, e enquanto ele estava lá respondendo as perguntas do Moro, Já estava o transmitindo. mundo estava vendo Exato. através da internet. Estava na palma da mão. Vamos um pouquinho logo depois, que dessa delação veio, né,
veio para o Janot um monte de nome, né? O Janot mandou para o Fachin, e o Fachin liberou há poucos dias atrás o listão lá de mais de 100 pessoas, né, que serão analisadas, né, para ver se serão condenadas. A gente espera que seja bem analisada, né? Amigo, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, deu um furo em todo mundo. O Estado de São Paulo, ele não esperou o jornal do dia seguinte, ele botou no site dele. Com a lista completa. Com o advento da internet, isso dá. É porque antes vocês tinham que esperar a impressão do jornal para as pessoas saberem. Cedo. Essa lista estava sob sigilo, mano. Assim como a fala do Marcelo Odebrecht estava em sigilo. Mas hoje não tem mais sigilo. As paredes têm ouvidos, mano, velho. Pode ter certeza. Esses aqui são meio grandes. Esse aqui é, né? Hoje o cara bota uma canetinha no bolso, o relógio de pulso, ele tá gravando tudo. Os caras estão preocupados em deixar o celular ali em cima. Não, deixa fora da sala e tudo mais. Mas a caneta, o relógio. Ele tá filmando pelo relógio, cara. Ele bota uma caneta aqui no bolso ou bota ela estrategicamente na mesa, está gravando do mesmo jeito e com imagem. Com seu tino jornalista, seu tino político. Hoje a Câmara Legislativa tem 25% dos deputados investigados. Ou seja, de 24 tem 6. Eu queria que, na sua opinião, você me falasse, desses 6, vai acontecer alguma coisa com algum ou vai virar em pizza? Olha, a grande possibilidade é que tudo se transforme em pizza. Lamentavelmente. Eu gostaria, sinceramente, de que alguns deles ali, que eu não digo que todos estão verdadeiramente comprometidos. Não, exato. Estão citados, tem que fazer investigação. Pelo menos, que mereciam perder o mandato, perder os direitos políticos, e olha lá se não ir para o chilindró, velho. Não, exatamente. Ou fazer uma delação para entregar o resto. O direito de defesa tem que ser garantido para todos. Todos têm que ter a garantia da defesa, a presunção de inocência é prerrogativa de todo brasileiro. Porém, se eles são citados, que se faça a investigação, analise direitinho e, se comprovada a culpa deles, que eles percam o mandato. Você demorou um tempão para falar tudo isso que você acabou de dizer agora, certo? Imagina quanto tempo eles vão levar para fazer exatamente para fazer análise de cada uma dessas coisas. O mandato vai terminar, certo? E eles vão, tal dito pelo não dito, possivelmente se reelegerão, porque cada um deles tem a sua base política. Exatamente. E aí, resultado, vamos continuar como dantes no famoso quartel de Abrantes, que é o velho jargão que a gente sempre usou. Amigo, tá difícil, cara. Tá difícil. Tá muito difícil. Muito difícil. Eu não sei como é que nós vamos terminar com esta área de corrupção no Brasil todo. Isso não é uma especialidade de Brasília. Nós aprendemos com alguém, cara. Né? Até porque uma cidade de 57 anos que vai fazer agora, na próxima semana? Não. Pode ter certeza absoluta. Né? Agora tem que dar um jeito. É verdade. Eu estava ouvindo outro dia um dos programas de televisão, não me recordo, eu assisto tantos, né? E a pessoa dizia, poxa vida, ou nós damos um passo à frente e melhoramos o Brasil, ou retroagiremos, ou daremos passos atrás. Estamos engatando marcha ré, mano, velho. Tá difícil, E o Brasil não muda. Não dá. Certo? Celso, o objetivo desse nosso programa, o Painel da Cidadania, é contribuir para a formação da cultura cidadã e que cada vez as pessoas participem mais, seja das instâncias decisórias, das instâncias de poder, reunião de síndico de bloco, reunião de escola, que as pessoas participem e principalmente com os seus deputados, que você procure saber a informação dele, não você somente eleger ele. Elegeu o camarada, procura saber dele, o que ele está fazendo, cobre dele, cobre satisfação, porque você não deu o seu voto em vão. Nossa. As pessoas têm que participar mais. Esse é o objetivo do nosso programa. Eu vou falar de mim mesmo, por favor, como eleitor, por favor. Aí, às vezes, você nem sequer lembra em quem você elegeu. A amnésia eleitoral. Eu 99% dos votos que eu dei, eu não acertei. Eu até votei em pessoas que eu achava que seriam
grandes representantes do povo. Mas elegi o cara que estava do lado dele. Eu não elegi aquela pessoa que tomou posse. E com a lista fechada, caso aprovado, isso Meu vai piorar. amigo, esses caras que estão aí em listões, e que estão dentro dessas delações, eles serão todos reeleitos. Os camaradas que não gostam de sair de lista, né? O cara tá na lista do Janot, tá na lista da Odebrecht e vai querer ficar na lista fechada. Aí não dá, né, Celso? Esse negócio de lista fechada é terrível. Amigo, nós não temos, sabe? Eu sou da teoria o seguinte, Brasília teve uma experiência na eleição passada. Nós tivemos 2 parlamentares com mais de 80 mil votos. Verdade. Não foram eleitos. E gente com 20 e poucos mil votos estão lá dentro, tá lá dentro da Câmara. Tá. Certo? Por quê? Porque o complexo político do Brasil faz com que isso aconteça. Poxa, por que o Alírio não está lá dentro? Por que aquele bispo da Universal, que teve 80 e tantos mil votos, não está lá dentro? Verdade. É complicado. Rapaz, nós temos que voltar ao princípio do seguinte: o mais votado está lá dentro. Lembrando que você de casa pode participar do nosso programa através do site paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Quero agradecer mais uma vez a presença do amigo jornalista Celso de Marco por essa excelente exposição. Celso, agora eu queria que você fizesse sua exposição final, suas considerações finais, porque o bate-papo foi tão gostoso que passou o tempo e a gente não viu. A gente experimenta isso no jornalismo. Né? Você tem tanta pergunta para fazer ainda para o cidadão e você acabou. E você aqui, a gente cria um roteiro aqui. Mas você não consegue. E o roteiro nem Mas é também, usado. meu Deus do céu, tem aquele dia em que parece que o cidadão que fica falando no seu ponto, que você usa um pontinho no ouvido, né? Ao invés do meu programa, eu aviso o senhor, não fica falando direto na minha orelha, não. Né? Quando estiver faltando meia hora, você diz, ó, meia hora. Aí você começa, 25, 20, 15. Tem dia que dá a impressão que ele fala assim, meia hora, 35, 40. Parece que aumenta, mas não anda o programa. Não anda, exato. Às vezes a gente pega um programa então, que realmente você pode ter não certeza anda. de uma coisa, o dia que passou rápido é porque o programa foi bom. É verdade. Né? Dá para aguentar para assistir, ver a nossa cara. Então, veja o seguinte, vamos falar de jornalismo propriamente. Isso, exatamente. Nós temos que funcionar jornalisticamente. Você está numa emissora comunitária. Isso. Certo? Que bom que elas existam. Ainda bem, Celso. Que bom que as TVs a cabo existam, dando oportunidade para aparecerem essas televisões. Que o jornalismo cresça. Eu só lamento, por exemplo, que a maioria das rádios brasileiras hoje não fazem mais jornalismo. Eu aprendi a levantar de manhã cedo, muito cedo, porque eu fazia um telejornal 7 horas da manhã. Era o telejornal do mundo inteiro, era 7 horas da manhã nas nossas emissoras de rádio. Deixaram de fazer isso. A maioria das rádios, nem hora certa mais dá para o cidadão que está dentro do carro, ou está a dona de casa. Rapaz, está tudo gravadinho lá, não acontece absolutamente nada. Então o jornalismo tem que voltar a acontecer. Nós temos que ser informativos. Que bom que existe hoje, né? As redes sociais fazendo acontecer através dos WhatsApp da vida, né? Dos Facebook e outros mais. Que bom que isso aconteça. Mas isso também abre uma pretensão para que as mentiras aconteçam. Então a seriedade está no jornalismo bem feito. Ou as emissoras de rádio voltam a fazer jornalismo. Ou as televisões permanecem fazendo jornalismo cada vez mais. E você tem visto que isso está acontecendo. E abrindo as portas para que programas como esse aconteçam, ou estaremos fechando as portas. Verdade. Essa é a grande realidade. A esperança de que jamais morrerá o jornalismo. Poderão tentar tapar a nossa boca, mas jamais taparão a nossa mente. Sem dúvida. Jamais taparão os nossos olhos. Que uma das coisas que o jornalista tem é olho de lince. A gente enxerga longe, quer queira, quer não. A grande verdade, parafraseando Celso de Marco novamente, a grande verdade é que você, telespectador, é você que é o protagonista principal do jornalismo. Você que dá essa audiência e faz com que a gente queira fazer jornalismo e mostrar a seriedade do que está acontecendo. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.